Se começar várias vezes, resolvesse os seus problemas, você já estaria onde você deseja. E o problema não está em começar várias vezes, mas sim abandonar, desistir de todas essas vezes que você começou. E tudo que você vê ensinando, vendendo por aí, ensina justamente esses novos começos, Um novo começo, uma nova rotina, um novo projeto, um novo autocuidado. E mesmo que você compre, mesmo que você tente, você se sente frustrada e cansada justamente por não conseguir levá-los até o final. Eu sou a Geise Soares, personal trainer e educadora de rotina saudável e sustentável. E também trabalho com mulheres que funcionam, mas que infelizmente se arrastam. E essas mulheres, elas não são preguiçosas, elas são experientes em começar algo novo. Um novo treino, uma nova dieta, uma nova rotina, um novo autocuidado e quase sempre elas abandonam. E não por falta de força, Não por falta de força de querer, falta de força para execução, mas por excesso de cobrança. E eu sei que isso deve acontecer com você, que está aí do outro lado nesse momento. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho, do porquê acontece isso com você e por que eu não ensino novos começos, Por que eu não ensino você sempre vir do zero, justamente para que você não abandone, os seus projetos no meio do caminho, para que justamente você não tenha esse excesso de cobrança e para que você consiga ali finalmente levar os seus projetos até o final. E aí hoje nós vamos falar de 3 pontos, que são importantes e que nos mostram o porquê essas coisas acabam acontecendo e o porquê que a gente não vai trabalhar aqui nesse canal com novos começos sempre, Então, dentro desses pontos, e aí eu vou usar a minha colinha para garantir que eu não esqueça de falar nada para vocês, a gente tem o primeiro ponto que eu trago aqui justamente para vocês, que é: começar é fácil, mas sustentar aquilo que a gente começou é raro. Ah, Geise, mas por que você está dizendo isso? Quando a gente começa um novo hábito, uma nova meta, digamos como no ano novo, que a gente adora estipular novas metas, novos hábitos, coisas novas para aquele ano que se inicia. E aí o que acontece? Quando a gente vem com esse algo novo, esse começo, é uma questão de empolgação. A gente está animado, a gente está empolgado para aquele momento, A gente vai fazer uma coisa nova, a gente vai experimentar algo novo. Então, essa empolgação ajuda para que a gente comece. E aí, sustentar é algo que a gente precisa de organização. É algo que a gente precisa encaixar e fazer com que funcione, com que seja sustentável dentro da nossa realidade, dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, dentro daquilo que se encaixa para o que funciona para a gente. E aí, normalmente, essa empolgação, ela vem porque a gente se baseia em outras pessoas, A gente se motiva quando a gente vê o outro fazendo. E aí, ao invés de ter aquilo como inspiração, como exemplo, a gente leva como uma motivação, como uma empolgação, e do jeito que funciona para o outro, não funciona para a gente. E aí a gente não consegue sustentar e não consegue levar a longo prazo na nossa rotina, no nosso dia a dia, Naquilo que realmente funcione para a gente. Então tenham aí com vocês que um dos motivos que nos leva aí a desistir e faz com que eu não trabalhe com essa questão de sempre estar começando algo. Ah, você desistiu, vamos começar de novo. Não. É justamente por isso, porque acaba se tornando mais difícil de sustentar. Então, nós vamos pensar em formas, eu vou ensinar caminhos e ferramentas para que você consiga levar isso a longo prazo, para que você consiga sustentar
aquilo que você começou. Então, já anota aí. O nosso primeiro ponto é começar com empolgação, mas sustentar é raro porque exige nossa organização, tá? Nosso segundo ponto, né? E aí isso pode ser meio polêmico, né? Ou meio controverso, de repente, para quem estiver ouvindo, é que o mercado, ele lucra com os seus começos. Mas, Geise, não é exatamente isso que você está começando a fazer? Não, porque eu não venho aqui falar para vocês sobre começo, eu venho trazer ferramentas para continuidade. E aí, por que eu digo para vocês que o mercado, ele lucra com o começo de vocês? Quando a gente está sempre em busca de algo para começar, o mercado, ele já se organiza para ter ali esses infoprodutos, os produtos ou os serviços, porque você está sempre em busca de qual a palavra? Em busca de uma esperança, porque você está sempre começando do zero e sempre em busca de algo novo, né? Algo que alimente essa sua esperança de, com esse produto, eu vou conseguir levar à frente, com esse serviço, eu vou conseguir finalmente levar a minha meta, o meu projeto, enfim, até o final. Então, para o mercado, é vantajoso que a gente sempre esteja em busca desse algo novo, que a gente não finalize, mas sempre queira ter alguma coisa ali que nos leve por esse caminho, né? Então, tenha sempre com você, ou vou trazer aqui melhor, vou trazer uma reflexão. Pense em quantas vezes você já comprou algum curso, algum desafio, começou a seguir alguém nessa proposta, nessa perspectiva de você levar aquilo que você havia planejado até o final. E aí, dentro dessa reflexão, dentro dessa provocação, eu te convido a pensar, a refletir desses cursos, desses programas, desafios, enfim, desses projetos, desses programas, infoprodutos que você adquiriu, quantos dele você realmente finalizou, e não só finalizou de se tinha conteúdo, aulas para assistir, enfim, você aplicou de forma efetiva na sua rotina e conseguiu levar de forma consistente, para que isso realmente trouxesse ali a transformação, o objetivo que você estava buscando. E aí, para você amarrar, para você fechar essa reflexão, esse pensamento, se você concluiu realmente, ou se você não concluiu, pense, essa compra realmente foi efetiva e benéfica para você, ou você se encaixa dentro desse nosso segundo ponto, que é o mercado lucrando com os seus começos. E aí, se você fez essa reflexão, deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir juntas, né? Para a gente já ir tendo essa troca desde o início. Porque eu já acabei adquirindo produtos, enfim, né? Mentorias, conteúdos ali nessa proposta de vou ter ali uma ajuda, um caminho para não desistir, para conseguir levar aquilo que eu quero adiante. E no fim eu não finalizei o curso, não finalizei a mentoria. Então, todas nós estamos sujeitas a cair nessa rede do mercado, né? Mas aí a gente precisa pensar e refletir para que realmente a gente consiga vir modificando ali em busca, em prol do que a gente quer alcançar, tá? Então, o nosso primeiro ponto foi: começar é fácil, mas sustentar é raro e é difícil, porque começar está correlato ali com empolgação e o sustentar com organização. E o nosso segundo ponto é: o mercado lucra com os nossos começos. E aí, para não me estender muito, eu trago aqui um terceiro ponto falando sobre continuidade. A continuidade, ela não é glamurosa, mas sim pode ser muito transformadora.
né? Então, o que você quer dizer com isso, Geise? Quando a gente fala em continuidade, é levar aquilo que a gente se propôs adiante, né? Então, quando a gente fala em continuidade, a gente vai ter 3 tipos de dias, digamos assim, para ficar mais didático, mais fácil de vocês compreenderem. Então, para que a gente consiga ter continuidade nos nossos projetos, pensem que a gente vai ter dias bons, dias ruins e aqui no meio a gente tem os dias médios. O que normalmente a gente faz, né? A nossa régua, a gente mede ali o que a gente está alcançando, se a gente está conseguindo ou não, pelos dias bons e pelos dias ruins, né? E se a gente, hoje eu tive um dia bom, eu fiz ali meu checklist e vim dando check em tudo que eu me propus a fazer. E aí eu fico super feliz, eu comemoro e tudo mais, porque eu tive um dia muito bom e consegui cumprir tudo aquilo que eu me propus. Um dia ruim, eu fiz o meu checklist e não consegui cumprir nada ou praticamente nada do que eu havia proposto ali para aquele dia. E aí eu já me culpo, eu já me cobro justamente por não ter conseguido alcançar aquilo que eu planejava. E aí os dias médios, que são aqueles dias mais cansativos, são os dias imperfeitos, os dias que talvez a gente não tenha conseguido realizar tudo o que a gente planejou, mas o que era principal naquele dia, o que não era negociável a gente não fazer, a gente foi lá e fez com o melhor que a gente tinha naquele dia, né? Então, é como eu sempre costumo dizer para as minhas alunas, é dar o seu 100% nos dias médios. O que não significa que naquele dia médio você realmente estará 100%. Talvez num dia médio o seu 100% seja 50%, mas você entregou o seu 50% de fato. Você se entregou melhor com os 50% naquele dia médio do que com os 100% do dia bom. E aí é justamente nos nossos dias de 50, 40, 30% que nós vamos vendo a mudança acontecendo, a transformação chegando e a continuidade se prolongando. E aí, por que eu disse para vocês que a continuidade não é glamurosa? Justamente pelo ponto que a gente falou lá no início, né? As pessoas que vendem ali os produtos, serviços, os infoprodutos, né? Enfim, eles normalmente são planejados dentro da rotina daquela pessoa. E aí, se a gente coloca os nossos objetivos, as nossas metas, exatamente dentro daquele programa, da rotina, do formato daquela pessoa, a gente não vai conseguir a continuidade, porque nós temos rotinas, situações, vidas totalmente diferentes, né? Talvez você que esteja aí nesse papo comigo, me ouvindo e trocando essa ideia, as nossas rotinas sejam muito diferentes. Hoje, eu gosto de me exercitar assim que eu acordo, né? Eu acordo lá por volta das 7 e já faço a minha rotina de treino. Talvez você não tenha essa facilidade, digamos assim, de poder acordar às 7 e realizar seu treino, fazer ali as coisinhas para você, para depois seguir com a sua vida, com o seu dia. Talvez esse horário você já esteja na condução indo trabalhar, ou já esteja propriamente no seu trabalho, e aí o que a gente conversa, as ferramentas e tudo mais que eu vou ir trazendo para vocês, você tem que adequar a sua rotina. E aí, pensando já nesse terceiro ponto, eu já trago para vocês que o meu foco é justamente esse. Não é ensinar vocês a começar sempre do zero, mas sim a não desistir, a dar continuidade e a como tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu ensino para as minhas alunas, vocês também possam aplicar dentro da realidade de vocês, dentro da rotina de vocês. Então, esse não desistir, ele vem ligado, vem ali junto com ele, né? Digamos que são elos de como fazer funcionar, né? Então, para que a gente não desista, a gente precisa entender
como que a gente pode fazer funcionar. Então, tenham bem claro que o nosso foco aqui é justamente esse, não é estar sempre começando do zero, mas sim buscando ferramentas, buscando caminhos e formas de compreensão para que a gente não desista. E se você está justamente nesse ponto em que você não precisa, desculpa, então vamos lá reformular. Se você está exatamente nesse ponto onde você não precisa de um começo, mas sim finalmente de algo que você consiga sustentar, aqui é o lugar. Talvez você ache que não consiga levar as coisas adiante justamente por falta de disciplina, né? Você, como a gente ouve muito falar aí sobre disciplina e ter que ser forte, ter que conseguir levar adiante, talvez você se ache uma pessoa não disciplinada. Mas eu posso te dizer que talvez você só esteja cansada de começar ou ter os seus recomeços sozinha. E aí eu te convido a justamente ficar por aqui, porque aqui a gente não está sempre começando do zero, mas sim nós estamos juntas para continuar e seguir esse caminho nos apoiando. E aí eu te faço o convite para, se esse vídeo fez sentido para você, você já comece a seguir esse canal para não perder nenhum outro conteúdo que possa te ajudar aí na sua rotina e nos seus hábitos. Curte e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se fez sentido para você, qual foi aí o ponto principal que te fez ter aquela viradinha de chave no vídeo para que a gente possa ir se conhecendo melhor e tendo essa nossa troca. E aproveita também para compartilhar com aquela amiga que precisa ouvir esse conteúdo, que precisa aí também ter acesso a essas ferramentas para que ela também deixe de desistir. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!